Gilmar manda soltar mais um investigado na Operação Câmbio Desligo. Em Economia Real, André Martins fala sobre a produção industrial que caiu durante a paralisação dos caminhoneiros e o resultado das partidas do Mundial da Rússia desta segunda. Está no ar, Jornal Breve, com Solano Manuel. A produção industrial tem forte queda em maio, influenciada por greve. É uma publicação do Estadão do dia 25 de maio. A paralisação dos caminhoneiros, que durou 11 dias no fim de maio, afetou fortemente o desempenho da indústria nacional, de acordo com sondagem industrial divulgada pela Confederação Nacional das Indústrias, na tarde desta segunda-feira, dia 25. A interrupção do fluxo de mercadorias reduziu a produção industrial e aumentou a ociosidade no setor e provocou acúmulo de estoques indesejados. O estudo mostra que o índice de evolução de produção caiu 48,8 pontos em abril para 41,6 pontos, bem abaixo da linha divisória de 50 pontos da pesquisa. O resultado foi claramente influenciado pela interrupção dos serviços de transporte terrestres em maio, que prejudicou o fluxo de insumos e mercadorias. Segundo a CNI, a produção industrial costuma aumentar na passagem de abril para maio, como ocorreu entre 2011 e 2013 e em 2017. Este último influenciado pelo grande número de feriados em abril daquele ano. No entanto, a crise no abastecimento não confirmou a tendência neste ano. O estudo ainda mostra que, na comparação com 2017, o índice de maio de 2018 é 12,2 pontos menor. O estudo revela também que os efeitos da paralisação de maio foram mais intensos nas grandes empresas, com índice de evolução de produção em 41,6 pontos. A ociosidade também foi maior nas companhias de grande porte. Na sequência, vêm as médias e depois as pequenas. A pesquisa mostra que o indicador de evolução dos estoques efetivos em relação ao planejado subiu para 53,3 pontos em maio. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Essa greve dos caminhoneiros afetou grandemente a economia do país. Eles queriam uma coisa e acabaram conseguindo outra. Reivindicavam melhoria no preço dos combustíveis, né, que diminuíssem o preço do óleo diesel. Mas acabou prejudicando enormemente o país porque nos primeiros 6 meses do ano, as empresas e as indústrias brasileiras trabalham somente para pagar impostos e não conseguem lucro algum, nem mesmo para se manter. Se elas não tiverem um lastro, um capital que sobrou do ano anterior para se manter nesses meses, elas passam muitas dificuldades. E a grande maioria dessas empresas não tem esse lastro mais. Praticamente se endividam no começo do ano, no primeiro semestre, e começam a quitar suas dívidas no segundo semestre. E agora que era o momento de retomada de produção, retomada de mercado e de vendas, que eles iriam começar agora a partir de maio, quando houve essa greve, essa produção não foi escoada, essas vendas não foram feitas e o comércio não foi realizado. Então o impacto na economia do país é muito grande. Mas nós não vamos sentir isso agora, né? Isso é o começo. O reflexo disso vai ser no final do ano, quando as empresas forem fechar estoques, fechar balanços e a conta não vai bater. Vocês podem ter certeza que em cima disso aí desemprego vai ocorrer, porque a nossa economia não está crescendo. O dinheiro parou de circular, o brasileiro não tem mais dinheiro, as empresas não têm mais dinheiro também para investir e para contratar funcionários. Então, preparem o bolso, não é a hora de investir, é a hora de tomar cuidado, segurar, porque a tendência nesse ano é das coisas não melhorar. Queria dar boas notícias para vocês, mas a verdade tem que ser dita. Não deve ser feito igual os grandes jornais que soltam notícias fantasiosas aí para enganar o povo. A realidade nossa é essa que vemos aí. É pé no chão e confiança sim, esperança sim, mas com realidade concreta e com segurança. Um abraço para vocês. Obrigado, André Martins, e até semana que vem, se Deus quiser. Gilmar manda soltar mais um investigado na Operação Câmbio Desligo. Veja,
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, soltou na última sexta mais um preso pela Operação Câmbio Desligo, que investiga uma rede de doleiros que operavam no mercado ilegal de câmbio e lavavam dinheiro para organizações criminosas. O doleiro Marcelo Rezenques, que estava detido no Rio desde o início de maio, quando a Câmbio Desligo foi deflagrada, teve a prisão preventiva convertida em medidas alternativas. Ele é o 6º alvo da operação a deixar a cadeia por ordem de Gilmar. Na decisão em que determinou a soltura de Rezinski, Gilmar Mendes considerou que os crimes atribuídos ao doleiro foram praticados sem violência ou grave ameaça e que os fatos são consideravelmente distantes do tempo da decretação da prisão. Desta forma, o perigo que a liberdade do paciente representa a ordem pública ou a aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, decidiu o ministro. Os irmãos Rezenski são acusados pelo Ministério Público Federal de lavar cerca de 2 milhões de dólares por meio de operações de dólar cabo, transações que envolvem compra ou venda de dólares no exterior. Segundo o Ministério Público Federal, Roberto e Marcelo atuavam na venda da moeda, isto é, entregavam dólares em contas de doleiros no exterior e recebiam no Brasil o valor correspondente em reais. Esse tipo de operação é normalmente utilizado por empresas que necessitam de dinheiro vivo para corromper políticos. Antes de Marcelo Rezinski, Gilmar Mendes já havia determinado a soltura de outros 5 ativos da Operação Câmbio Desligo: Rony Ramoí, Paulo Sérgio Vaz de Arruda, Altius Roberto Albernaz Cordeiro, Antônio Albernaz Cordeiro e Oswaldo Prado Sanches. Outros 12 investigados pela operação, incluindo o doleiro Dário Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, continuam foragidos das autoridades brasileiras. Resultado dos jogos de hoje da Copa do Mundo: Arábia Saudita e Egito. Arábia Saudita 2, Egito 1. Uruguai e Rússia. Uruguai 3, Rússia 0. Espanha e Marrocos 2-2. Irã e Portugal 1-1. Quarta, Daniel Portugal analisa Brasil e Sérvia no Jornal Breve. A nossa seleção está rumo ao Hexa. O Jornal Breve fica por aqui. Até amanhã, se Deus quiser.